Hora de falar sobre o Palmeiras, que avançou para a contratação do nono reforço na temporada. Trata-se de Kelvin, lateral direito revelado no Atlético Paranaense, que pertence ao CSKA Moscou. Palmeiras e CSKA já se acertaram em relação ao valor do negócio. 4 milhões e 800 mil euros ou 31 milhões de reais fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Agora o Palmeiras e o CSKA discutem apenas a forma de pagamento, o número de parcelas antes da liberação do atleta para embarcar para São Paulo, onde ele vai fazer exames médicos e assinar contrato em definitivo. Kelvin, que tem 24 anos de idade, chega para substituir o Mike, com características bastante parecidas, embora com muito menos experiência, mas mais vitalidade e condição física. Atleta que surge muito bem no Atlético Paranaense, se muda para a Rússia, onde é titular nas 2 primeiras temporadas. Nessa que acaba de começar, ele ainda não conseguiu virar ou atuar como titular. Nono reforço da era do Palmeiras na temporada nunca, desde que o Verdão passou a ser dirigido por Anderson Barros. O Palmeiras havia contratado tantos jogadores num mesmo ano. Se o Kelvin for confirmado, serão 36 aquisições na era Anderson Barros, desde que ele se tornou executivo de futebol alviverde. Ainda há a busca por um volante. O Marcel Ruiz não foi um nome completamente descartado, apesar de, no primeiro momento, o volante do Toluca dizer que prefere jogar no futebol europeu. Essa busca por um volante. Hora de falar sobre o Palmeiras, que conseguiu a renovação de contrato de Piquerez. Nessa sexta-feira, o Verdão anunciou de forma oficial a extensão do vínculo do lateral esquerdo uruguaio, que fica até 2030. Notícia super importante, até porque o Piquerez vinha sendo alvo de vários clubes do exterior. Recentemente, um time da Itália e outro da Inglaterra procuraram o Palmeiras em busca de mais informações para iniciar uma negociação. Também já havia contado para vocês sobre o interesse do Piquerez em ser negociado. Ele entende que já havia alcançado uma idade suficiente para se mudar para a Europa, sob o risco de, caso não saia agora, perder a oportunidade de atuar num grande clube do futebol europeu. Pois bem, o Piquerez passa a receber bem mais do que R$1 milhão por mês de salário, no mesmo patamar de Alexandro, lateral esquerdo, mais bem pago do futebol da América do Sul e que defende o Flamengo. A perspectiva do Piquerez a médio e longo prazo é de seguir os passos do Gustavo Gomes, tornando-se um dos líderes e referências do elenco alviverde. A expectativa do Palmeiras agora é de que, mesmo em caso de outras ofertas da Europa, Piquerez nem cogite a possibilidade de trocar o Verdão pelo velho. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão fez ou não fez proposta por Marcel Ruiz. Nesse domingo, vários veículos de comunicação no México afirmaram que o Palmeiras havia feito uma proposta oficial para a contratação do volante do Toluca. Depois fui perceber que esses veículos mexicanos todos faziam referência à publicação de um jornalista brasileiro que eu não conheço. Fui perguntar para um dirigente do Palmeiras como é que anda essa história de Marcel Ruiz como reforço palmeirense. Essa pessoa assegurou que houve uma consulta sem proposta. E o Palmeiras não fez proposta porque percebeu que não conseguiria avançar. Tudo porque o Marcel Ruiz, que pertence ao Toluca, deixou bem claro no primeiro momento que pretende jogar no futebol europeu. Se for para deixar o Toluca agora, ele quer sair do Toluca para jogar na primeira prateleira do futebol mundial. A ideia de atuar no futebol brasileiro não lhe causa, pelo menos por agora, uma boa impressão. Dá para dizer que o Palmeiras desistiu do negócio? Não. Vale a lembrança do Ramon Sosa, que é reforço do Palmeiras. Cheguei a contar para vocês antes da Copa do Mundo sobre um acordo entre o Palmeiras e o Newcastle, enquanto o Ramon Sosa dizia que não sairia da Inglaterra. O tempo passou, as propostas para jogar na Inglaterra não apareceram, o Forest deixou bem claro que não iria utilizá-lo e o Ramon Sosa se tornou reforço alviverde. O Palmeiras conta com o tempo para jogar a favor em relação ao Marcel Ruiz. Outro nome que vem sendo bastante debatido, de Nelson de Ossa. Esse jogador é muito caro, ele pertence ao Monterrey. Hora de falar sobre a próxima grande venda do Palmeiras. A convicção entre dirigentes alviverdes de que Eric Belé, meio atacante de 18 anos de idade, tem potencial para repetir as grandes negociações conseguidas com Vitor Reis, Estevão e Hendrick. Se você não conhece o Belé, eu vou te apresentar. Atleta de 18 anos que havia chegado ao Verdão com 11, foi descoberto na Serra Gaúcha, de onde ele nasceu. 29 partidas na atual temporada pelo time sub-20, com 15 gols e 3 assistências. Ele é o mais jovem titular do elenco Palmeiras que faz excelente campanha no Campeonato Brasileiro da categoria. Atua como meio atacante, mas também pode jogar mais avançado pela ponta direita, pela ponta esquerda ou até eventualmente como um centroavante. Ótimo cobrador de faltas, muita categoria e 1,83 m de altura.
A convicção de que ele será uma grande venda também é respaldado por sondagens recentes, especialmente de Inglaterra e Espanha. O Palmeiras nem quis abrir conversas porque entende que o Belé primeiro precisa se fixar no time principal para que depois possa ser negociado. A expectativa do Verdão é de que esse atleta possa render pelo menos 40 milhões de euros. Estamos falando de 261 milhões de reais. Belé que tem contrato com o Verdão até 2027. Quero te contar agora uma comparação entre Leonardo Jardim e Abel Ferreira. Os dois técnicos portugueses que fazem mais sucesso no futebol brasileiro nesse momento estão separados por uma grande quantia financeira. É que o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês de salário no Verdão, enquanto o recém-contratado Leonardo Jardim, com muito menos tempo de casa, ganha 1,5 milhão de reais por mês no Cruzeiro. Importante registrar que quando o Abel é contratado pelo Palmeiras, ele tinha um currículo bem pequeno, com passagens por Sporting, categorias de base, Braga e PAOK, enquanto o Leonardo Jardim, com um currículo bem melhor e maior, passagens por clubes grandes do futebol europeu e ganhando muito dinheiro no Oriente Médio em seus últimos trabalhos. Leonardo Jardim aceitou a condição de 1,5 milhão de reais por mês, apenas para ele. O Abel Ferreira hoje tem 3 milhões de reais por mês, apenas para ele. O restante das comissões técnicas não entram nessa conta. E o Abel, inclusive, já tem proposta para renovar seu contrato com o Palmeiras com um reajuste de 25%, que faria com que ele saltasse para 3 milhões e 700 mil reais mês. Já sobre o Leonardo Jardim, 26 jogos, 13 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, liderança absoluta do Campeonato Brasileiro e muito moral interno. Pedro Júnior, que é o homem forte do futebol, e o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, estão completamente felizes com o trabalho, a ponto de darem ao treinador total autonomia para atuar até como uma espécie de manager. Uma excelente notícia no Palmeiras. Tenho contado para vocês há semanas que Piquerez pediu para ser negociado pelo Verdão com um time europeu nessa janela de transferências. Ele alega que com 26 anos de idade, caso não saia agora, dificilmente vai ter oportunidade numa principal liga do futebol na Europa. Pois bem, o Palmeiras tentava a todo custo demover o Piquerez dessa ideia e está otimista em relação à renovação de um contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026. E já há uma conversa avançada para que esse contrato seja prorrogado pelo menos até 2029, fazendo do Piquerez o lateral esquerdo mais bem pago do futebol na América do Sul, com um enorme aumento salarial digno da sua performance. Hoje o Piquerez é um dos principais jogadores do Palmeiras. O próprio pai do Piquerez, durante a Copa do Mundo de Clubes, em contato com torcedores alviverdes, o pai esteve em todos os jogos do Palmeiras, admitiu que existiam propostas, entre elas de um time da Itália, que o Piquerez gostaria de se mudar, mas o Verdão conseguiu convencer o Piquerez a desistir dessa ideia, pelo menos de forma momentânea, e a renovação de contrato deve ser anunciada em breve. Atleta que voltou muito bem de uma contusão séria, foram 31 partidas nessa temporada com 3 gols e 4 assistências, jogador comprado em 2021 do Peñarol por 3 milhões. Falar sobre Richard Rios, agora jogador do Benfica e garantindo dinheiro para Palmeiras, Flamengo, Guarani e muito mais. O Palmeiras, depois de muito insistir, conseguiu que o Benfica o comprasse por 30 milhões de euros, que equivalem a 194 milhões de reais. O Palmeiras fica com 70% dessa grana, ou 136 milhões de reais. Richard Rios embolsa 10%, que equivalem a uma fatia que ele já tinha, enquanto o Guarani fica com 13,34% e o Flamengo com 6,66%. Importante contar que o Fla também tem direito a 1% pelo mecanismo de solidariedade. Talvez você nem se lembre, mas o Richard Rios chegou a jogar com a camisa do Flamengo. Dessa maneira, o Fla fica com 7,66%, que equivalem a 14 milhões e 800 mil reais. Bastante dinheiro para um atleta que saiu de graça do Flamengo para jogar no Guarani. Pouco, diante da realidade que o Flamengo poderia se tivesse utilizado melhor. E você, o que achou dos números? O que pensa sobre Richard Rios no Benfica? Tem potencial para voar ou alçar voos maiores? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Richard Rios nem sequer foi utilizado na partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro na tarde e noite desse domingo. Pequenos detalhes separam o Richard Rios de trocar o Palmeiras pelo Benfica.
volante colombiano, já aceitou a proposta do clube português. Benfica e Palmeiras acertam os últimos detalhes de uma operação que parte de 28 milhões de euros fixos, com bônus que ultrapassam os 30 milhões de euros pedidos por Leila Pereira. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Zenit não havia feito uma oferta de 30 milhões de euros fixos ao Palmeiras? Sim, mas o Richard Rios colocou na cabeça que não quer se mudar para a Rússia, porque vai ficar fora, por exemplo, de competições europeias e ele não quer perder essa oportunidade. Diante desse cenário, em uma proposta para ele bem atrativa do Benfica, 5 temporadas e um salário bem mais alto do que seu atual, o Richard já aceitou as condições do negócio e um diretor de futebol do Benfica é aguardado nas próximas horas para acertar os detalhes finais com o Palmeiras. Só para arrematar, é importante lembrar que o Benfica se sentiu na obrigação de contratar o Richard Rios, mesmo com valores altos, depois de perder o Thiago Almada para o Atlético de Madrid, havia uma negociação bastante avançada, e depois também de que um turco chamado Koşku. Agora de falar sobre Dudu, atacante do Atlético Mineiro, punido com 6 jogos de suspensão, tudo por causa daquela briga com Leila Pereira. Você vai lembrar que a Leila estava provocando o atacante então no Cruzeiro, o Dudu respondeu mandando um VTNC pelas redes sociais endereçado a Leila. Nessa sexta-feira ocorreu um julgamento no STJD, o Dudu se ausentou, mas mandou mensagem pedindo desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas sem citar Leila Pereira. No fim das contas, o jogador pegou um gancho de 6 partidas por misoginia contra a Leila. Importante lembrar que nesses 6 jogos de suspensão, Dudu fica de fora também nas 2 partidas contra o Flamengo na Copa do Brasil. E imagino que o Galo possa recorrer da decisão pedindo a liberação do atleta depois do cumprimento de pelo menos um jogo de suspensão. Dudu que ainda terá de pagar R$90 mil de multa. Só para completar, além do VTNC, que depois do Dudu disse que teria relação com o Cruzeiro, ele também escreveu em outro post, abre aspas, falsa mais do que nota de R$2, se referindo a presidente Alviverde. Bora falar agora sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história de que Richard Rios abriu 10% dos seus direitos econômicos para que o negócio envolvendo sua venda no Palmeiras saia. Essa informação foi publicada mais cedo pelo GE, bastante respeitado, e apurando do lado de cá tem uma outra informação. Notícia que eu tenho é de que o Richard Rios não abre mão dos 10% a que tem direito para que o negócio saia. Até estranhei, porque 10% de 30 milhões de euros pedida da Leila equivaleriam a 3 milhões de euros. Por que o Richard Rios abriria mão de tamanha grana, levando em consideração que o Palmeiras já aprovou sua negociação? Só para lembrar que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, o Richard Rios tem 10%, o restante é dividido entre Guarani e Flamengo. O Guarani tem 13,34%, o Flamengo fica com apenas 6,66%. Hoje a principal proposta para a compra do Richard segue sendo do Zenit. A Roma, o Porto, o Benfica, o Atlético de Madrid e eventuais clubes ainda não. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de um golpe em favor de Leila Pereira. Nos últimos dias, aliados da presidente iniciaram um movimento para a tentativa de alteração do Estatuto Alviverde, que permitiria a Leila Pereira concorrer a um 3º mandato. Atualmente, diz o regulamento interno que você, presidente, pode tentar a reeleição por uma vez. A Leila já conseguiu essa reeleição e será presidente alviverde até dezembro de 2027. Pois bem, um conselheiro chamado Borim, do grupo Eternos Palestrinos, deu a ideia de alterar o estatuto para permitir que a Leila pudesse ficar até dezembro de 2030. Esse movimento tem sido encabeçado por outras forças dentro do clube e vai ganhando cada vez mais aliados, apesar de ser uma tentativa clara de rasgar o estatuto palmeirense para criar uma situação em favor da atual presidente. No futebol brasileiro, situações como essa quase nunca deram certo. Vale a lembrança, por exemplo, no próprio Palmeiras, que Mustafa Contursi foi se perpetuando no poder e tomando decisões